Homer segurando o braço de Daphne no meio dos cacos da xícara. E aí a Daphne percebe que ele está sangrando, tem um corte na mão, aquelas xícaras que ela jogou deixaram rastro. Ela entra em modo de cuidado imediato, vasculha gavetas, procurando algo para fazer um curativo. E ao abrir uma delas, encontra algo que a deixa parada. As anotações dela, aquelas coisas que ela havia pendurado na cozinha, que ela pensava que ele tinha jogado fora, quando esvaziou o armário. Ele não jogou, guardou. Ela olha para ele, ele olha para ela, nenhum diz nada. Mas aquela gaveta diz tudo. Ele tirou do armário, mas não jogou fora. Ele não queria que as marcas dela sumissem completamente. A Daphne faz o curativo, o Homer observa com aquele meio sorriso de quem está aliviado que a tempestade passou. Pergunta se ela se acalmou. Ela diz que sim, e logo em seguida diz que não, e se levanta para ir embora. Homer segura o braço dela de novo, porque segurar o braço dela é o gesto instintivo dele quando ela tenta ir embora. Diz que é tarde, que o motorista já foi, que ela pode ficar. A Daphne resiste e diz que eles não são bons uns com os outros, que é melhor ir. Homer responde que tem sido muito duro com ela ultimamente, que ela tem razão, que está com raiva. A Daphne diz que está tudo bem, que sente muito pela confusão das xícaras, que ainda tem alguns dias antes dela sair da Passiones. Homer diz para ela não tocar nesse assunto. Então faz o que Homer faz quando as palavras não chegam. Age, abraça de novo, com aquela gentileza de que não quer soltar e pede que ela fique, não vá embora. A Daphne cede porque não consegue mais negar Homer. Ele vai dormir no sofá, ela fica no quarto dele. E aí vem a cena que eu precisei pausar no vídeo para apreciar. A Daphne deitada na cama de Homer. Ela não consegue evitar. Pega o travesseiro dele, sente cheiro e dorme com um sorriso abraçando aquele travesseiro, como se fosse ele. E do lado de fora, Homer olha para a janela do quarto, fica parado, pensativo, os dois separados por uma parede, e ao mesmo tempo mais próximos do que nunca. E de manhã a Daphne acorda e se arrepende de tudo, da confusão, das xícaras, de ter ficado. Ela está naquele estado de o que eu fiz? Todo mundo conhece depois de uma noite emocionante. Então vai para a cozinha e encontra Homer de bom humor, que preparou o café da manhã para ela. Homer que não faz café para ninguém, que é servido todo dia por ela, que recebe o café e os vegetais e o café da manhã como rotina, estava lá cozinhando, preparando café para ela, com aquela leveza de quem acordou bem. A Daphne ficou sem palavras, e esse gesto, simples, trocado de posição, era a maior declaração que ele conseguia fazer ainda. Ela sempre cuidou, e ele de manhã, em silêncio, cuidou. Corai liga no meio desse momento e envia uma mensagem de trabalho. Mary e Daphne saem juntos para resolver. Corai observa. Percebe que o plano da Nerimã pode estar funcionando de verdade. Ou se não, vai até a casa da Nerimã, preocupado com o que está acontecendo e vendo a Daphne e Homer. A Nerimã, com aquela candura de quem não vê problema nenhum no que está fazendo, diz algo que derruba, senão. Depois que eles se casarem, no dia seguinte a Daphne irá desaparecer. Esse é o acordo. O sinal fica parado, processando, porque ele tinha sentimentos por Daphne, porque acompanhou ela se aproximando do Homer, porque torceu por ela ou pelo
menos tentou e agora descobre que o plano inteiro era usar ela e descartá-la. Mais tarde, ele chama a Daphne no escritório e pergunta diretamente se ela está namorando o Homer. Ela disse que não. E ele pergunta se ela sabe do acordo que assinou, que depois do casamento ela sai. Daphne responde que nunca acreditou que chegaria a esse ponto, que imaginou que a Nerimã entenderia que o plano não daria certo e cancelaria. Se não segura a mão dela, diz que sente muito e vai ajudá-la, que vão encontrar uma solução juntos. É um gesto bonito, mas carregado, porque senão não é neutro. Ele tem sentimentos por ela, e ao oferecer ajuda, está também se colocando mais perto. A Nerima chama a Daphne e diz que ela conquistou o amor de Homer. Agora é a hora de passar para a próxima fase. Convencê-la a se casar, começar a lista táticas, com aquela objetividade de quem está gerenciando uma operação e não um coração. A Daphne para e diz a verdade. Ela não está namorando Homer e tentou desistir porque ele não conseguiria, que ela não conseguiria tolerar e acaba chorando, porque chegou no limite de guardar. Diz que não funciona, que ele fica indiferente de um dia para o outro. A Nerima ouve e diz que está tudo bem, que ela pode ir, que espere notícias, com aquela calma estratégica de quem não panicou, mas já recalculou a rota. De volta em casa, Nerima recebe Corai e descobre que Daphne é a modelo secreta. Que Homer ficou encantado com as fotos sem saber que era ela. Nerima vê a oportunidade de revelar no lançamento que Daphne é a princesa das fotos. O plano ativado. Ela está sempre 2 passos à frente, às vezes 3, e o plano dela, por mais que seja manipulação, está apontando para o mesmo lugar que os sentimentos de Homer estão apontando. E é isso que torna Nerimã tão complicada. E no dia seguinte, a cena da cozinha, Daphne preparando o café como de costume. Homer chega e diz, e em tom provocativo, que como ela não consegue tomar café tão cedo quanto ele, eles nunca poderão tomar café juntos. Pausa. Completa a menos que ele aprendesse a acordar mais tarde. A Daphne olha para ele com aquele sorriso travesso e Homer vai embora, deixando a frase no ar. Que frase é essa? Homer imaginando o futuro, onde eles tomam café juntos, onde os horários se ajustam, onde existe uma rotina compartilhada, dito de forma casual, disfarçado de comentário sobre o horário. A Daphne ficou boquiaberta e depois que ele saiu e a gente junto. Na véspera do lançamento, o último dia completo de Daphne antes da saída, ela chega na casa de Homer e encontra o jardim praticando golfe. Homer pergunta se ela quer aprender e propõe que ele ensine. Homer explica que ela precisa se concentrar na bola, só na bola que precisa focar. A Daphne olha para ele com aqueles olhos que já não estão mais tentando esconder nada, com aquela expressão de quem está olhando para a bola, mas pensando no homem que está ensinando. Os dois se divertem, riem, com aquela leveza que parece que os dois personagens finalmente param de resistir. Por momentos, simplesmente estão juntos. E depois vamos para a empresa, onde os dois se sentem estranhos e tristes porque falta um dia. E o último dia de Daphne na Passiones, ela chora no escritório sozinha com aquela tristeza quieta de quem está perdendo algo que nunca chegou a ter completamente, mas já sente falta antes de ir embora. Na noite do lançamento, a Nerimã e Corai têm um plano revelar que Daphne é a modelo das fotos e que Homer tanto admirou. Ele fica encantado sabendo que era ela. Tudo se encaixa.
Mas Yasmin descobriu na véspera, por acaso, soube que Daphne era modelo secreta e no dia do lançamento, age rápido, tranca Nerimã e Corai no banheiro do evento. Os dois presos, o plano paralisado e Yasmin operando com aquela eficiência. A Daphne está do lado de fora esperando, triste se não aparece, que fez uma proposta inesperada. Ela pode ser assistente dele para não se afastar completamente de Homer. A Daphne aceita porque não consegue simplesmente sair. Não, totalmente não ainda. Terminando o lançamento, Homer procura Daphne. Quando a encontra, ela se despede, agradece por tudo, estende a mão para um aperto formal. Aquele tipo de despedida que tenta parecer profissional e não consegue porque o sentimento transborda. Homer segura a mão dela, não deixa soltar, pede com aquela gentileza que ele reserva só para ela que ela não vá embora. A Daphne respira, está prestes a contar que vai ficar como assistente e disse não, que encontrou uma forma de não ir completamente. Então Sinan chega com aquele sorriso e tem uma boa notícia e não anuncia que conseguiu convencer a Daphne a ficar. Ela vai ser assistente dele. O rosto de Homer, aquela transição de alívio para choque, e ela vai ficar, mas não com ele. Ela vai ficar do lado de Sinan. E Homer fica olhando para os dois com aquele olhar tenso de quem não sabe ainda o que está sentindo. Então termina o episódio com os dois se olhando, a Daphne e o Homer. Vocês acham que o Homer está com ciúmes de Daphne com Sinan? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e inscreva-se no meu canal. Forte abraço para todos e até a próxima!